Olá, pessoal. Então, encontraram-se numa praça de Madrid, numa tarde provavelmente quente, porque lá no hemisfério norte eles estão no verão. Judith Polgar e Magnus Carlsen. O que aconteceu? No torneio de candidatos que aconteceu em Madrid, agora em 22, a Judith foi lá e participou, fez o primeiro lance numa partida. E o Carlsen não chegou a aparecer ali no evento, mas ele estava às voltas, né? E eles jogaram um blitz amistoso, amigável, numa praça de Madrid, pessoal. É essa partida que nós estamos mostrando agora. A moça de brancas e o Carlsen de negras. E4C5, uma siciliana. Por que é interessante olhar essa partida, pessoal? Porque assim, ó, nós somos amadores, literalmente. Nós amamos o jogo. E uma partida descontraída, relaxada, de duas figuras, assim, campeão mundial e a Judith Polgar, que talvez seja a melhor jogadora feminina de todos os tempos. Talvez seja. E, e partidas casuais, com erros, com descuidos, são bastante divertidas e bastante didáticas, certo? É o lado mais lúdico do xadrez. A gente não precisa ser tão cientificista assim. Cavalo F3 E6, D4 CD, cavalo D4, cavalo C6, Magnus então jogando uma Taimanov, que é uma abertura difícil, é uma linha difícil da siciliana, pessoal. Cavalo C3, A6, bispo E3, dama C7, dama D2, cavalo F6, F3. Aí, pessoal, chegando nesse ponto aqui, o que parece para vocês? Para mim, está muito claro que a Judite jogou um ataque inglês. Um ataque inglês. E aí que vem uma pergunta: o ataque inglês pode ser usado como esquema contra as diversas linhas da siciliana? Pode. O ataque inglês é o nome que ele recebe contra a Najdorf. Ataque iugoslavo se for contra a Dragão, certo? Aqui contra a Taimanov, não, acho que não tem nome. Poderia também acontecer na Scheveningen, poderia acontecer naquela O'Kelly. Qual é a variante O'Kelly? É essa aqui, cavalo F3 a 6, tá? E poderia acontecer também em outras semelhantes por aí, certo? Então a Judith jogou aí uma linha simples entre aspas, né? Uma linha tranquila em que ela não erraria. Bispo E7, eu acho que esse foi o pensamento. Roque na ala da dama, então planos conhecidos, planos fáceis. Vai ser uma corrida de ataque de um lado versus ataque de outro, onde as brancas vão atacar no flanco rei e as negras vão atacar no flanco dama. E aí, pessoal? E aí eu coloquei essa partida pro meu Stockfish fazer aqui uma pré-análise, tá? E vários lances do Carlsen, se vocês não viram ainda a partida, tá? Já vou dar o resultado. Ele perdeu assim num tático sensacional. E três ou quatro lances dele levam um ponto de exclamação pelo Stockfish. E aí, pessoal, qual é o lance das negras aqui? B5. Contra-ataque imediato. G4 ela jogou, muito lógico, de acordo com o espírito da abertura, né? E agora as negras jogam de novo. O outro lance que exclama do Magnus: cavalo por D4, bispo por D4, bispo B7. Então, até aí tá tudo tranquilo. E agora a Judite jogou E5. Jogou E5. Assim, superficialmente, pessoal, é um lance confuso, porque permite cavalo G4 que o Magnus joga, porque esse peão aqui tá cravado, ó. Olha lá o bispo capturando a torre. Opa, não quero jogar isso. Só que não é o melhor da posição. O melhor da posição é G5, é atacar esse cavalo com o peão de G. E aí, se vocês lembram de alguns vídeos da Najdorf que eu fiz,
quando se joga a Najdorf, esse peão está em D6 e o cavalo vem para D7, podendo ir para C5. Muito melhor, né? Muito melhor de jogar com esse cavalo. E aqui ele tem que ir para H5. E aí, pessoal, tem uma sequência tática aqui que o Stockfish descobriu, digamos assim, que eu não vi nos principais vídeos aí da internet sobre essa partida. E aí, pessoal, brancas jogam e obtêm vantagem. Bispo E5. Bispo E5. Entre aspas, sacrifica o bispo, tá? Porque, na verdade, é um pseudo-sacrifício porque recupera a peça no próximo lance. Só que isso vai desorganizar tanto a defesa das negras que as brancas estão com uma bela vantagem aqui. Dama por E5, único, né? Dama por D7. Esse ponto é muito fraco nessa abertura. Olha se o peão tivesse em D6, né? Rei F8, dama recupera o bispo. Bispo G5 cheque, rei B1. E aí, pessoal, o que você prefere ser aqui? Brancas ou negras? Eu prefiro as brancas, sem sombra de dúvida. Bom, então G5, por essa linha aí, já era melhor, tá? Mas nós temos também uma partida do Guiri, Lênia Domingues de brancas e Guiri de negras, jogada em Bilbao 2014, que acabou em empate. Seguiu assim, ó, cavalo H5. Eles não foram para essa linha hiper aguda do bispo E5, mas jogaram cavalo E2, torre C8, torre G1, roque, bispo H3, F5, G por F6, en passant, bispo F6, cavalo F6, cavalo G3. Olha, pessoal, empatou, tá? Em 49 lances, mas que posição dura, hein? Tem ameaça de mate em 1, então essa dama tá presa, mas ela pode vir para G2 e ameaçar mate em 1 lá. Bispo de mesma cor, então não tem empate aqui. Olha, realmente, empatou, apesar disso empatou, realmente muito interessante, tá? Mas eu acredito que com esse bispo E5 aqui que o meu computador descobriu, eu acredito que essa linha tá quase que refutada, hein? Pras negras. Não dá para jogar, né? Porque olha aqui o que acontece, né? Não dá, isso aí não dá. As brancas estão muito bem na foto aqui. Voltando para nossa partida, a Judite jogou E5. Vamos descer mais um pouquinho. E pasmem, o cavalo G4, que pode ter sido um dos problemas para o Carlsen, tá correto aqui e ganhou pontinho de exclamação, segundo o meu programa. Que interessante, não? E o lance da Judite, torre G1, também exclama na posição. Isso é muito didático, pessoal, porque toda vez que a gente vê um peão assim, dando sopa numa coluna, a captura dele pode permitir o ataque na nossa peça com a torre do adversário e o adversário ganhar o nosso peão dessa mesma coluna. Como vocês veem aqui, agora o cavalo vem para H6, uma posição terrível para esse cavalo, em que ele não está mais defendendo o ponto D7, um fator muito importante, não está indo para C5 e o peão de G7 está caindo. E aí desmorona todo o flanco rei, né? O que poderia ter feito o Magnus aqui? Ao invés de cavalo H6, continuar na captura de peões. Bispo por F3, bispo G2. E aí aqui o computador dá cavalo H2 com igualdade. Bem interessante, eu achei. Não tem ganho de peça, porque assim que as brancas atacarem uma das peças negras, a gente captura, né? Então, torre aqui não tem perigo, porque a gente toma de bispo e foge com o cavalo depois. Ou se não conseguir fugir, que eu acho que aqui não consegue fugir, a gente tem 3 peões pela peça, né? É isso aí. Aqui acaba perdendo o cavalo, mas tem 3 peões pela peça. Então tá equilibrado. Então, não precisava ter voltado o cavalo para H6, era melhor continuar dinamitando o flanco rei das brancas. Veio o cavalo H6, bispo D3, uma casa ativa. Vejam como os lances da Judite são todos fáceis e naturais, não? E agora
as negras fazem um lance, o Magnus faz um lance, e de novo ponto de exclamação, pessoal. E como é que ele perde tão rápido? Quer tentar descobrir? Pausa. Bispo F8. Bispo F8. Vocês conhecem o Ben Finegold, o grande mestre americano? Ben Finegold. Ele diz: Always plays Bishop F1 ou Always plays Bishop F8. Quer dizer, sempre jogue Bispo F1 ou Bispo F8. Porque o bispo é uma peça de longo alcance e ele tem muita força nessa casa e ele ajuda a defender muito. Então, essas manobras assim de voltar com o bispo para a casa inicial acontecem muito na Rui Lopes de negras, né, em que o cara roca, joga a torre para E8 e o bispo para F8. E depois pode ter G6, bispo para G7, enfim. E o mesmo Ben Finegold também diz: Never plays F3. Nunca joga F3. Claro que são brincadeiras, mas para algumas posições valem, essas regras valem. E aí a Judite, pensando em como atacar, propõe uma troca de bispo. Bispo E4. E aqui, pessoal, o Magnus fez o lance perdedor. Que coisa! Um único lance e a partida fica perdida. Completamente perdida. Esse é o problema da siciliana. Um deslize só e o castelinho cai. Torre C8. Um lance super natural, que é a essência da siciliana, o contra-ataque pela coluna C, está perdido. Antes de ver qual é o lance da Judite, qual seria a saída dele? Bispo C6. Tá? Esse lance era muito melhor. Bom, Torre C8. Agora sim, vale muito a pena pausar. Brancas jogam e ganham. É um tático sensacional. Bom, se você já viu a partida, não tem problema. Tenta descobrir, porque vai relembrar e esse conhecimento sedimenta mais na sua cabeça. Bispo B6 exclama. Qual é o tema aqui, pessoal? É o checkmate em D7. Agora é checkmate. Noutras linhas que a gente viu, era só ganho de peça e domínio da sétima. Agora é checkmate. E a dama não tem casa. Não tem casa. E o bispo C6 defende o mate, mas perde a dama. Que lance sensacional. Ele tomou o bispo, perdeu a dama, tá ali o mate ameaçado. Voltou com o bispo para C6 defendendo o mate, mas está perdendo dama por peça. Veio o bispo D6 da Judite, cavalo F5. E aí a gente entra naquela posição: pô, o cara não abandonou, perdeu a dama e não abandonou. Então, temos que fazer o quê? Os lances mais precisos possível para o ataque. Cavalo E4. Se tomar, tá bom, a gente troca a peça, a gente quer trocar a peça porque a gente está com uma vantagem material imensa. E ao mesmo tempo a gente pode recuar o bispo e botar o cavalo em D6. Muito, muito interessante também. Mas aqui o Magnus, né, foi um cavalheiro e estendeu a mão para Judite, abandonando a posição, né? Porque não tem o que fazer. Que coisa, pessoal. Um único lance errado e se foi a posição com o bispo B6. Ora, pessoal, é claro que eu vou continuar procurando e mostrando partidas casuais para vocês. As partidas são uma diversão só. Espero que vocês concordem comigo. Muito obrigado por ouvir e bons jogos a todos.